Phil is passionate about Brazil. Every time he visits on business trips, he makes sure to appreciate the natural beauty of the country, the hospitality and warmth of the local people, and the incredible services that Brazilian cities have to offer. Phil loves Brazil for many reasons, but being a specialist in global funding, he's most interested in the abundance of secure and profitable investment and business opportunities in the country. During his trips to the country, Phil found out that Brazil is truly remarkable. The country has the 12th largest economy in the world and is the 6th largest destination for global foreign direct investment. Brazil is rich in well-developed agricultural, retail, and service sectors. Do you know how he discovered all of this? With Apex Brazil, the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency. Apex Brazil's free consultancy program found unique investment opportunities for Phil. And with the PPI, the Partnership Investment Program, Phil's investments are thriving. The PPI works with private investors from all over the world, promoting measures of privatization and facilitating partnership contracts. Phil is just one of the investors from the nearly 70 foreign companies that are currently taking part in successful Brazilian projects seeking to develop infrastructure and help the country's growth, such as private sector concessions for roads, ports, and major national airports, railways that are crucial to the production and transport of grain and ore, the implementation of 5G broadband in the country, concessions for Brazil's stunning national parks, and for research areas in precious metal mining. And there's more. A countrywide sanitation program, construction projects in nursery, hospital, and prison developments are expected to take place soon. Here at Apex Brazil, we guide investors from all over the world, whether they are participating solely or in conjunction with Brazilian companies, and help them assess the many investment possibilities that Brazil has to offer. If you would like to know more, get in touch with Apex Brazil, follow in Phil's footsteps, and seize the profitable opportunities that the PPI has to offer. Learn why investing in Brazil is the right choice for you. Quem tem uma empresa sabe quanto tempo é valioso. Por isso, a Apex Brasil apoia empresas brasileiras que querem exportar seus produtos, atrair investimentos estrangeiros ou empreender no exterior. Com a Apex Brasil, as empresas brasileiras têm um apoio estratégico para mandar seus produtos e serviços para fora do país de uma forma inteligente e segura. Com métodos inovadores, parcerias, soluções inteligentes, visão de mercado, conteúdos estratégicos e muita qualificação, a Apex Brasil é referência na promoção de exportações, internacionalização de empresas e atração de investimentos estrangeiros. A agência também atua de forma coordenada com atores públicos e privados em setores estratégicos, tanto para o desenvolvimento da competitividade das empresas quanto para o fortalecimento da economia brasileira. Se é conexão com o mundo de oportunidades no mercado internacional que a sua empresa procura, é o apoio da Apex Brasil que ela precisa. Acesse o mundo. Acesse Apex Brasil. O Brasil você já conhece. Somos um continente inteiro em um só país. Em 2019, nós fomos o 6º maior destino de investimentos no mundo. Foram mais de US$1 trilhão investidos no Brasil de 2010 a 2019. Somos aproximadamente 211 milhões de pessoas produzindo e consumindo muito. E por falar em produção, temos uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A previsão é produzir 5,3 milhões de barris por dia até 2030. Nós estamos entre os 10 maiores produtores e consumidores de eletricidade do mundo. Quando o assunto é sustentabilidade, os insumos renováveis representam 84% de toda a geração elétrica de todo o país. E ainda temos a expectativa de receber US$150 bilhões em energias renováveis até 2050.
Qualidade e competência cruzam os céus todos os dias e nos mantém entre os 4 líderes mundiais no setor da aviação. Já no agronegócio, novas tecnologias e oportunidades fazem literalmente o céu ser o nosso limite. Da plantação à colheita, a implementação de inovações e a busca por métodos sustentáveis têm sustentado famílias, movimentado a economia de muitos municípios e ampliado a produção agropecuária nacional. E com tudo isso, a previsão é que 40% da produção global de alimentos seja de origem brasileira até 2050. Com a infraestrutura de transporte sendo ampliada e aprimorada, em parceria com a iniciativa privada, temos cada vez mais força em nosso braço de logística e distribuição de produtos. Em um momento em que o mundo discute saúde, o Brasil reforça o seu valor. 75% da população brasileira utiliza o Sistema Público Universal de Saúde. Os laboratórios brasileiros se destacam em pesquisas críticas e o setor recebe 35% de todos os investimentos. Nos últimos 4 anos, 13 unicórnios foram fundados no Brasil. Temos mais de 220 fundos de investimentos ativos e mais de 13 mil startups, com excelentes oportunidades nos segmentos de fintech, healthtech e agrotech. E se o objetivo é investir com confiança e segurança, o Brasil é o seu destino. E a Apex Brasil tem tudo para te apresentar as grandes oportunidades em nosso país. Invista no Brasil. Invest in Brazil. Inviertas em Brasília. Invista no Brasil. Touchitai Baci. Invista no Brasil. Invest in Brazil. Inviertas em Brasília. Invest in Brazil. Touchitai Baci. Invest in Brazil. Bem-vindos ao Fórum de Investimentos Brasil 2021, uma realização da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e dos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia, com o patrocínio da BRF, Itaipu Binacional, Petrobras e Nova Smart. O Fórum de Investimentos Brasil 2021 é um espaço que reforça a vocação de um país continental que oferece grandes oportunidades em todos os setores de sua economia e em todas as suas regiões. Durante 2 dias de programação, serão abordados temas como o cenário econômico pós-pandemia, a agenda de reformas do governo federal, as oportunidades em infraestrutura e inovação e muito mais. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. We can watch the changes or be the change in the world. That is why sustainable actions are part of our essence. Offering quality food in more than 130 countries, generating thousands of jobs, and innovating truly engages us with the communities and the environment of which we are a part. Communicating with people and our way of doing business with transparency and ethics have taught us that taking responsibility
can be transformational. Returning treated water to the environment, preferring renewable sources of energy, and concerning with animal welfare, establishing global partnerships, helping to develop the best practices, makes us the agents and the inspiration for more people to do something too. That is where our change takes place. Being part of something bigger is not magic, but it's magical. BRF, our part for the whole.
Investir no Brasil é ser criativo, é dar as costas ao lugar comum, é abrir os braços para um lugar único, onde a ousadia é um modo de ser e a inovação um jeito de pensar. Investir no Brasil é ser sustentável, é ter consciência de que nessa terra as maiores riquezas têm vida e que para desenvolvê-las também é fundamental preservá-las. Investir no Brasil é saber que o mundo voltará a crescer e que algumas das maiores oportunidades estão aqui. Na força de uma indústria pujante, capaz de transformar e se reinventar com as últimas tendências da tecnologia. Em uma agenda de reformas que torna o Estado mais transparente e eficiente, abrindo espaço para novas fronteiras de crescimento. Em um ambiente regulatório mais ágil e moderno, alinhado às melhores práticas internacionais e capaz de transformar os negócios mais seguros e os investimentos mais prósperos. No maior ecossistema de inovação da América Latina, com mais de 13 mil startups em diversos setores. No país que tem vocação, tecnologia e talento para ampliar a produtividade do agronegócio e suprir grande parte do abastecimento mundial de alimentos. Nos diversos projetos de investimento em infraestrutura. E numa matriz energética que é referência global em fontes limpas e renováveis. Fórum de Investimentos Brasil 2021. Realização Apex Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao Fórum de Investimentos Brasil 2021, uma realização da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e dos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia. Temos a honra de ter conosco, nesta cerimônia de abertura, o senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, acompanhado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França, pelo Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Caroni, e pelo Presidente da Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, Augusto Pestana. Inicialmente, ouviremos o hino nacional brasileiro. Investido. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, lacrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos de Jesus, mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra
feliz amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Os sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não pode a muda, nem teme quem te adora a própria morte derramorada. Entre outras tuas tendrás uma pátria amada, os filhos deste solo és mais gentil, pátria amada Brasil. Para dar as boas-vindas aos participantes do Fórum de Investimentos Brasil 2021, fará uso da palavra o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Augusto Pestana. Senhor Presidente da República, senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, senhores Ministros de Estado, chefe da Casa Civil, senhor Ministro de Estado da Economia, senhor Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, na pessoa do Secretário Especial de Assuntos Estratégicos, saúdo todas as lideranças dos setores público e privado, queridas e queridos colegas, senhoras e senhores. Como transmitimos este evento ao vivo para virtualmente todos os fusos horários do planeta, começo com calorosos bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos à 4ª edição do Brasil Investment Forum, o BIF 2021. O Governo Federal Brasileiro, por meio dos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Apex Brasil, unem uma vez mais suas forças para realizar o BIF, o mais importante fórum de investimentos da América Latina e que vai se consolidando como um dos mais representativos do mundo. Chegamos ao dia de hoje com a participação de número inédito de tomadores de decisão e formadores de opinião econômica de todas as regiões do globo. Trazemos também uma série de inovações no formato do evento, aproveitando as vantagens de realizá-lo de modo virtual, com apoio decisivo de nossos patrocinadores. Temos mais de 5.000 participantes inscritos conosco. Trata-se de um conjunto de mulheres e homens de negócios de nada menos que 100 países, um outro número recorde, que ouvirá as mensagens do Brasil e receberá informações detalhadas sobre o Brasil. Além da transmissão digital da programação completa do BIF 2021, estruturamos diversos canais para interação entre os participantes. Por meio da plataforma digital disponível, será possível o agendamento de reuniões bilaterais, visitas aos estandes virtuais de atendimento e o envio de perguntas aos moderadores dos painéis. Vale destacar que, pela primeira vez na história do BIF, serão apresentadas oportunidades concretas de investimentos por meio de uma sala de projetos. São oportunidades que combinam atratividade e rentabilidade para investidores do mundo inteiro, com impacto muito positivo para o Brasil em termos de geração de renda, empregos e atração de tecnologias, em áreas tão importantes quanto, por exemplo, a da saúde. Estou certo de que, ao longo de nossos trabalhos nos dias de hoje e de amanhã, os palestrantes do BIF saberão traduzir em dados e análises a confiança no país, a retomada do crescimento econômico e a melhoria do ambiente de negócios. Tudo isso alavancado por reformas corajosas, por uma vontade de modernizar, por uma vontade de fazer. Nossos panelistas projetarão uma imagem fiel e completa do Brasil, em alta definição, corrigindo as visões míopes, distorcidas ou parciais. O Brasil é um país continental, com oportunidades de negócios em todos os setores de sua diversificada economia, em todas as suas regiões. É uma economia cada vez mais aberta e integrada aos mercados internacionais. É uma economia que conta com um setor privado altamente empreendedor e resiliente. São grandes empresas globais, são milhares de micro, pequenos e médios empresários de startups que transformam a nossa conhecida criatividade em soluções tecnológicas e produtos inovadores. É uma economia basicamente movida a energias limpas ou renováveis. É uma verdadeira potência bioeconômica que alimenta o mundo. É, enfim, o destino ideal, com seus números superlativos, para capitais em busca de projetos promissores, social e ambientalmente sustentáveis. Senhoras e senhores,
A Apex Brasil, agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, tem atração de investimentos estrangeiros entre suas missões essenciais, ao lado da promoção de exportações e do apoio à internacionalização de empresas brasileiras. Oferecemos aos nossos clientes inteligência de negócios, qualificação e capacitação, ferramentas, mapas e bússolas para que o setor privado concretize a vocação do Brasil como um major global player and trader. Nesses quase 25 anos de atuação e de reconhecimento nacional e internacional, a Apex Brasil não disfarça seu orgulho em ter auxiliado mais de 1.500 investidores estrangeiros que aportaram 28 bilhões de dólares ao longo dos últimos anos. Apenas em 2020, a atuação da agência foi decisiva para atrair 5 bilhões de dólares em mais de 30 novos projetos para o país. Em estreita coordenação com os órgãos do governo federal, incluindo a rede de mais de 200 postos do Ministério das Relações Exteriores e também com nossos inúmeros parceiros privados, a Apex Brasil contribui para o desenvolvimento da economia brasileira, para a materialização de relacionamentos vitoriosos, vantajosos a todas as partes. O Brasil é a maior economia da América Latina e uma das maiores do mundo. Diante da crise internacional provocada pela pandemia, demonstramos, uma vez mais, nossa resiliência, bem como o vigor e a sustentabilidade de nossa indústria, do nosso agronegócio e dos nossos serviços. Não é à toa que o Brasil é hoje um dos principais destinos globais de investimentos estrangeiros diretos. No segmento da infraestrutura, oferecemos um portfólio de oportunidades que não encontra paralelo em parte alguma do planeta. Abre-se agora uma nova fronteira de investimentos que inclui o aproveitamento da reestruturação das cadeias globais de valor. Como um país grande, resiliente, diversificado e de inquestionável potencial, o Brasil segue bem posicionado para se beneficiar das futuras ondas de IED. Hoje, mais que nunca, com sentido de missão e de urgência, avançamos com as medidas necessárias, contribuindo para estruturar bons projetos, para aumentar a segurança jurídica, para tornar nosso ambiente mais acolhedor para o investidor estrangeiro, para construir e operar pontes e canais de diálogo e de informação. Para concluir esta saudação, renovo o convite a todos os participantes do BIF. Aproveitem para conhecer os projetos em detalhe, para interagir com os especialistas, formuladores de políticas públicas, com empresários e empresárias. A Apex Brasil estará à disposição de todos os interessados em entrar nesse universo de oportunidades e nele prosperar por décadas. É a nossa missão e é o nosso dever apoiá-los nessa jornada. Contem com a Apex Brasil, um extraordinário BIF 2021 a todos. Muito obrigado e muito êxito. Neste momento, convidamos o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Caroni, a fazer uso da palavra. Thank you very much. Muito obrigado, todos os líderes por todo o mundo. É um prazer dar as boas-vindas ao Fórum de Investimentos de 2021. Nós trouxemos de Washington para São Paulo a chuva, né? Um impacto muito grande. É um prazer enorme estar aqui com vocês, pois temos parceiros de negócios e a Apex Brasil tem sido um grande parceiro desde os anos 90. Nós estamos unidos porque acreditamos no poder econômico que o Brasil possui e o poder de recuperação deste país, que é incrível, em todos os setores de negócios. Estou aqui para dizer a vocês que nós devemos hoje, não amanhã, hoje, nós temos que fazer uso do poder que o Brasil exerce em parceria entre o IDB e o Brasil, para que nós consigamos fazer com que o país consiga recuperar-se após esse período tão difícil. E esse fórum de investimentos, ele acontece num momento muito difícil, muito complicado. É uma das crises mais horríveis de toda a história, com certeza, certamente. E até 2023 nós tenhamos os efeitos, sofreremos os efeitos dessa crise. Portanto, no último ano nós tivemos
de que tomar medidas no que se refere à pandemia. Em 2020, o IDB, o BID, nós alocamos 40 milhões de dólares para o Brasil, para a recuperação do Brasil, para realmente apoiar o Brasil em um momento tão complicado e tão difícil. E o BID tem sido globalizado e destinado 1 bilhão de dólares para esta recuperação da economia, para o crescimento e retomada da economia brasileira. E é neste setor público e privado, nos setores públicos e privados que trabalharemos, desde a digitalização até a energia renovável, tudo será feito na questão das oportunidades disponíveis para todos que participarão hoje deste fórum. Vamos fazer com que essas oportunidades não sejam desperdiçadas. Vamos aproveitar essas oportunidades de investimentos e fazer com que o setor privado e as medidas no setor de saúde sejam tomadas. Nós temos um grupo que chamamos de Reinvista na América. E esse grupo foca em 5 partes, 5 áreas que são responsáveis para promover o crescimento sustentável no país. Isso inclui acelerar a tendência da digitalização dos serviços, apoiar negócios de pequeno e médio tamanho, pequeno e médio, e também assuntos referentes à mudança climática. Nós temos que avançar, temos que ser ousados nesta jornada. Eu tenho certeza, estou convencido, estou convicto de que não haverá problemas, pois somos um país, o Brasil é um país de riquezas naturais, de recursos naturais e um líder no continente latino-americano, no país, de todos os países latino-americanos. Nós somos inovadores, o Brasil é um país inovador e estamos trabalhando com o comunitário e com a região para que nosso ecossistema de inovação e renovação seja renovado e reduzimos também, queremos reduzir a burocracia, o sistema burocrático. Esses são passos muito importantes para as mudanças que o Brasil está passando, para que assim o país possa voltar a crescer. O fato de que todos os líderes de negócios estejam aqui presentes neste fórum já é um grande passo para a oportunidade de crescimento do Brasil. Nós temos pessoas no Rio de Janeiro, no setor de saneamento básico. O setor privado está ajudando o Brasil a crescer, está ajudando o Brasil a ter uma perspectiva no futuro. Na verdade, o Brasil é um dos mercados mais promissores e mais ativos da economia global e o BID faz parte disso. E eu também tenho muito orgulho de estar aqui e de apresentar o Brasil como um dos países com maior potencial de investimento da América Latina. Nós vamos continuar com os nossos desenvolvimentos e parcerias de negócios. Temos investido mais de 8 bilhões de dólares e temos acesso à geração de toda a cadeia de supply chain. De uma maneira geral, o Brasil é a 4ª maior economia, onde o destino de investimento é certamente o Brasil. E isso dobrou em 2020, ou seja, os investidores estão vendo oportunidades de investimento no Brasil. O Brasil tem que ser o número 1, número 2, número 3 no que se refere à opção de investimentos. Então, todos esses problemas, os problemas que nós estamos enfrentando, eles têm que ser resolvidos. Vamos focar na energia global. E nessas sessões serão utilizadas para isso, para discussão de telecom, da energia limpa e renovável
e a visão que nós temos para o Brasil. Vamos levar em consideração o ano que passamos, o ano da pandemia. Nós tivemos muitas evoluções, muito progresso na aeronáutica. Nós temos coisas acontecendo de valor, coisas importantes na cadeia de supply chain. E tudo isso para reduzir o impacto ambiental também. É um fato de que mais de 1/3 dos líderes de outras empresas querem sair da China, e Brasil com certeza será o primeiro destino, o primeiro país a ser considerado em termos de investimento, de destino de investimento. Então, o Brasil tem sim todas as condições para se tornar um líder no que se refere a investimentos estrangeiros. E, com certeza, teremos muitas oportunidades de investimentos no setor privado e no setor público. A digitalização também tem um papel importante, desempenha um papel essencial. A digitalização, nós temos mais de 86% dos negócios sendo digitalizados no Brasil. Depois da pandemia, os brasileiros estão prontos, estão preparados para essa mudança. O continente precisa de mais de 20 bilhões de investimentos. Ou seja, nós temos que identificar quais os problemas que o Brasil enfrenta no momento, e identificando os problemas, nós identificamos também as oportunidades. Nós vamos aprovar uma linha de crédito de 20 bilhões de dólares para fomentar esses investimentos de negócios pequenos negócios no Brasil, para que todos possam investir em pequenos negócios no Brasil e fomentar o sucesso dos negócios de pequeno e médio porte no Brasil. Isso é um objetivo que temos, diminuir a distorção, e não é só a coisa certa a fazer, mas é algo que é crucial para o programa de crescimento do Brasil. Ou seja, mais de 10 milhões de pessoas perderam seus empregos durante a pandemia. Esse é um número muito expressivo. Precisamos recuperar os postos de trabalho no Brasil. Imagine 25% de crescimento. Imagine o quanto que o Brasil pode crescer se atingirmos esse número de 25%. Então, temos essa oportunidade de crédito para o Brasil e vamos tratar de todos os problemas. Vamos focar no impacto de todos esses investimentos e de todas as mudanças que vamos enfrentar nos próximos anos. O Brasil é um país que representa um progresso enorme. Nós temos 1,3 trilhões de investimentos. Vamos ter que nos tornar um país que inova e um país pioneiro, um país que realmente é o maior país em extensão territorial na América Latina. É um país com potencial. Imagine as oportunidades que o Brasil tem. As oportunidades de negócios gerados pelo Brasil são enormes. E também nós temos que manter um diálogo aberto, um diálogo constante com os nossos parceiros de negócios e tomar as medidas necessárias. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para que participem deste fórum, para que reconheçam o potencial da Amazônia, por exemplo, reconheçam o potencial da Amazônia e do comércio, do biocomércio que a Amazônia representa para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada por participar deste encontro anual. Este encontro anual tem uma importância muito importante para o biocomércio também, para os recursos naturais, as riquezas naturais que o Brasil tem e todo o capital que o Brasil representa. Então, eu convido vocês, líderes do setor privado e do setor público, para investir na economia brasileira. Nós temos nos próximos 2 anos muito a fazer. Temos parcerias fortes, robustas, com
crescimento exponencial, crescimento sustentável e exponencial. Eu acredito que nós vamos sair dessa crise muito mais forte do que entramos e que vamos nos beneficiar. As economias, as empresas irão se beneficiar com todas as mudanças que estão por vir. E essa liderança com o BID é muito importante. Nós vamos fazer com que isso aconteça. Nós vamos fazer com que a liderança e a parceria com o BID aconteça. E este ano nós vamos mostrar ao mundo que somos um país que vamos emergir sim, que vamos ser muito mais fortes. E eu desejo a vocês sucesso, a todas as oportunidades. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Temos a honra de convidar agora o excelentíssimo senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França, a fazer o seu pronunciamento. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, ministros Luiz Eduardo Ramos e Paulo Guedes, senhor secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, almirante Flávio Rocha, aqui presente, senhor presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, senhor presidente da Apex Brasil, prezados investidores e empresários, senhoras e senhores, bom dia. Talvez deva dizer bom dia, boa tarde, boa noite, então, já que são mais de 100 países aí que nos escutam. É uma grande honra participar da sessão de abertura do Brasil Investment Forum, o BIF, uma vez mais prestigiada pelo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. Cumprimento, como já fiz aqui, o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Carone, recordando com satisfação que a criação do banco, o tradicional parceiro do Brasil neste evento, relaciona-se de forma estreita e significativa com um momento de forte desenvolvimento industrial do Brasil. Estendo meus cumprimentos também ao presidente da Apex Brasil, meu colega, ministro Augusto Pestana, a quem agradeço pelo papel de liderança da agência na coordenação dos trabalhos de organização do BIF. Como mencionado pelo ministro Augusto Pestana, o Brasil Investment Forum é uma ocasião única para diálogo franco e fluido entre o governo e investidores sobre o futuro da economia brasileira e as expectativas de parte a parte com relação a importantes temas que afetam o crescimento econômico e a competitividade do país. Participo com grande entusiasmo deste amplo intercâmbio de ideias e experiências que contribui para estimular os investimentos, a produtividade e o emprego no Brasil. Realizado anualmente desde 2017, com uma única interrupção em 2020, em decorrência da pandemia, o evento é o maior do gênero na América Latina, como bem recordou o presidente da Apex Brasil. Gostaria de ecoar aqui outro ponto importante do discurso do ministro Augusto Pestana. Por meio da plataforma digital própria, esta edição do Fórum busca conjugar a segurança e a praticidade da comunicação virtual com a possibilidade de manter uma rede ampla e eficaz de contatos e diálogos que tanto tem marcado este evento em suas versões anteriores. Conforme o presidente Jair Bolsonaro tem afirmado, em um momento no qual concentramos esforços para superar a pandemia, retomar o crescimento e promover o desenvolvimento sustentável, o governo brasileiro trabalha pela abertura de nossa economia, pelo fortalecimento da segurança jurídica, pelo aperfeiçoamento do ambiente de negócios e pela transformação do Brasil em um dos países mais atraentes do mundo para investir. O Itamaraty, inclusive suas embaixadas, seus consulados e setores de promoção comercial no exterior, desempenha papel fundamental nessa tarefa de modernização. Por meio de coordenação permanente com o Ministério da Economia, com outras pastas e órgãos públicos e interlocução constante com o setor privado, trabalhamos no Itamaraty para ampliar, diversificar e consolidar nossas correntes de comércio e fluxos de investimento. Nosso objetivo central é uma integração firme e definitiva do Brasil às cadeias globais de agregação de valor, por meio de negociações e acordos que acarretem resultados nos âmbitos bilateral, regional e multilateral.
O empenho do governo, dos empreendedores e da sociedade em seu conjunto por uma inserção cada vez maior do Brasil na economia internacional resulta numa evolução positiva da percepção dos investidores, redução dos custos de transação, ampliação da geração de empregos e aumento da produtividade da economia brasileira. Com as concessões e privatizações em curso, o Estado poderá se concentrar em políticas públicas absolutamente necessárias para a sociedade brasileira no período pós-pandemia, permitindo que o capital privado, nacional e estrangeiro torne-se cada vez mais a força motriz do crescimento nas áreas de infraestrutura, logística e energia. Essa é, devo sublinhar, uma diretriz muito clara do presidente Jair Bolsonaro. Estou convencido de que o BIF muito contribuirá para os esforços que hoje lideramos, como tomadores de decisões nos setores público e privado, para a superação da pandemia, o retorno do crescimento e o desenvolvimento sustentável mediante investimentos em vários setores da indústria, de serviços e do agronegócio, com especial atenção ao tema da infraestrutura. Durante o BIF 2021, será abordado em vários painéis específicos o papel fundamental dos investimentos diretos para a evolução de uma série de questões, dentre as quais a retomada da economia pós-pandemia, a transição rumo a fontes de energia renováveis, a inovação na agropecuária e na indústria, marcada pela digitalização, com o advento da indústria 4.0, e, certamente, o desenvolvimento da infraestrutura, tanto de nossas cidades, como de logística e conectividade para nossas diferentes regiões, integrando cada vez mais o Brasil às cadeias internacionais de produção e distribuição de bens e serviços, bem como integrando o Brasil às redes de mobilidade de pessoas. Seguindo as instruções do presidente Jair Bolsonaro, estamos empenhados na ampliação de investimentos, brasileiros e estrangeiros, em cadeias produtivas vitais para a segurança e a prosperidade do país, entre as quais gostaria de ressaltar o complexo industrial da saúde, com todos os seus efeitos sobre a questão prioritária da segurança e saúde. Em todo o mundo, aprendemos neste último ano a importância de poder contar com capacidade de desenvolvimento, produção e disseminação de vacinas, de seus insumos farmacêuticos ativos e de tantos outros itens farmacêuticos hospitalares, de peças de vestuário a ventiladores pulmonares de alta tecnologia. Projetos ora sob exame em países desenvolvidos, de reorganização e transposição de cadeias globais de valor, nos impõem desafios, mas também oferecem oportunidades para a atração de investimentos nessas e em outras áreas econômicas. São oportunidades que temos de aproveitar. Se não o fizermos, outros o farão. Não haverá vácuo nas novas cadeias de produção internacionais. Desde que tomei posse, em 6 de abril, ressaltei em diferentes ocasiões estarmos trabalhando por uma iniciativa abrangente sobre comércio e saúde na Organização Mundial do Comércio. Tenho deixado claro que o Brasil apoia posições equilibradas, flexíveis e pragmáticas, que visem a garantir, sobretudo, o acesso amplo e rápido a vacinas, com produção e distribuição as mais expeditas, elevadas e equitativas possíveis em todo o mundo, por meio de aproveitamento de capacidade produtiva disponível, de transferência de tecnologia e conhecimento. Trata-se de um desafio complexo, sem dúvida, mas a diplomacia brasileira não tem hesitado em enfrentá-lo de forma resoluta desde o primeiro momento. Inserido num conjunto de orientações centrais do presidente Bolsonaro, este imperativo também constitui parte importante da modernização da economia brasileira que estamos empreendendo e que compreende a exposição e a convergência do país aos mais elevados padrões de políticas públicas. É nesse contexto que intensificamos nosso relacionamento com a OCDE, promovendo estudos baseados em evidência empírica e análise comparada internacional. Coincido com o presidente Jair Bolsonaro quando ele afirma que não haverá modernização de nossa economia sem transparência e abertura ao mundo. Essa é a razão central do universalismo de nossa política externa. Um patrimônio valioso desse universalismo é a ampla rede de postos e contatos do Itamaraty no Brasil e no exterior, que nos permite conhecer em primeira mão as avaliações do investidor estrangeiro, suas motivações para negócios e suas preocupações a respeito da economia brasileira,
bem como as oportunidades que se afiguram em outros países para o acesso a empresas brasileiras e de empresas brasileiras a seus mercados. Preservar, prestigiar e fortalecer essa rede é essencial para a promoção de oportunidades de investimentos em nosso país e de entrada de empreendedores brasileiros em mercados externos. Conforme o presidente Jair Bolsonaro tem sublinhado, elemento incontornável de uma abertura econômica bem-sucedida e da busca por maior competitividade externa é a promoção e a implementação do desenvolvimento sustentável. O Brasil sempre se manteve na dianteira desta frente de batalha, seja por suas opções econômicas, seja por seu engajamento internacional. Nossa matriz energética é exemplar, com um setor elétrico 3 vezes mais limpo do que a média mundial. Evoluímos cedo e de modo rápido para a utilização de fontes renováveis como a eólica e os biocombustíveis. Cabe ressaltar, ademais, que nossa agropecuária baseia-se tanto em vantagens comparativas naturais, quanto na aplicação cada vez maior de tecnologia, ciência e eficiência na utilização do solo e no manejo de animais, o que nos permite fornecer, em grandes quantidades e de modo sustentável, alimentos seguros e saudáveis para o Brasil e para o mundo. Nosso Código Florestal, é sempre bom lembrar, foi concebido para restringir excessos de desmatamento, estimular o reflorestamento e a recuperação do solo e fazer do Brasil, permanentemente, um dos países com as mais vastas áreas protegidas de todo o planeta. Em consonância com o presidente Bolsonaro, faço questão de reiterar, porque disso estou convencido, de que o Brasil dispõe de todos os elementos para estar na liderança das soluções ambientais. Assim, nos credencia o nosso patrimônio ambiental, a exemplo de nossa biodiversidade e cobertura florestal sem par, e político, representado por todos os compromissos assumidos desde a Rio 92. Somos, como lembrou recentemente o presidente da República, um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar contribuição nacionalmente determinada, transversal, abrangente e ambiciosa, com metas absolutas de redução de emissões de 37% até 2025 e de 43% até 2030. São soluções ambientais que compartilhamos, discutimos e favorecemos no âmbito multilateral, com o conhecimento fruto da experiência concreta acumulada e testada na prática, sem jamais perder de vista o interesse nacional no desenvolvimento socioeconômico do país. O consenso multilateral bem trabalhado em nosso favor é uma das melhores expressões da soberania nacional. Por ocasião da recente cúpula de líderes sobre o clima, o presidente da República deixou claro para todos que o Brasil busca, sim, na esfera ambiental, um engajamento internacional resoluto, no qual cabe a todos os países assumirem compromissos, em conformidade com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Um desses compromissos, no âmbito do Acordo de Paris, diz respeito à implementação dos mercados de carbono, como fonte de recursos para investimentos fundamentais em variados domínios, como o florestal, o industrial, a geração de energia e o manejo de resíduos. Não só o Brasil deve fazer sua parte com os adequados incentivos e adaptações internas, mas também os demais países precisam cumprir compromissos assumidos internacionalmente. Tais questões são fundamentais para o tratamento do que o presidente Jair Bolsonaro determinou, por ocasião da cúpula do clima, de o paradoxo amazônico. Como tem sido frisado pelo mandatário da nação, precisamos liderar um modelo de desenvolvimento sustentável que gere prosperidade para as mais de 20 milhões de pessoas que vivem na Amazônia brasileira, região de grande opulência em recursos naturais e minerais, mas que apresenta os mais baixos índices de desenvolvimento humano do Brasil. Nesse espírito de diálogo, conversa franca e trabalho conjunto, estou certo de que o BIF 2021 propiciará amplo debate de ideias em seus painéis, à luz até mesmo do número expressivo de autoridades e especialistas que discorrerão sobre amplo espectro de temas, como infraestrutura, indústria, agropecuária, energia, inovação e tantos outros. Espero que tais reflexões e interações, de número recorde de participantes, como nos lembrou o ministro Augusto Pestana, se traduzam em decisões e resultados, isto é, em investimento, em criação de capacidade produtiva e de novos e melhores empregos.
Que nossas discussões nesses 2 dias possam contribuir para um Brasil com padrões cada vez mais elevados de saúde, de prosperidade e sustentabilidade. Muito obrigado. Temos agora a honra de convidar o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, a proferir o seu discurso por ocasião da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2021, acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Com a palavra, o senhor presidente da República. Senhores ministros, Eduardo Ramos, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, Carlos França, das Relações Exteriores, senhor Roberto Fendt, secretário especial do Comércio Exterior, senhor Augusto Pestana, presidente da Apex, senhor Maurício Carone, presidente do BID, senhoras e senhores do Brasil e de outros 101 países inscritos neste fórum. É com enorme satisfação que me dirijo aos senhores e senhoras nesta oportunidade ímpar para discutirmos o desenvolvimento econômico do país e para que se constituam e solidifiquem redes que permitam o incremento dos negócios. São expressivas as metas dessa edição do Fórum de Investimento do Brasil. Ao todo, deverão ser apresentados 60 projetos de investimento, com um valor de carteira estimado em cerca de 72 bilhões de dólares. Além disso, a partir das propostas desenvolvidas aqui, espera-se que o país receba aproximadamente 50 bilhões de dólares em investimento e gere 22 mil empregos entre 21 e 22. Como uma das 10 maiores receptoras de investimentos estrangeiros diretos no mundo, a economia brasileira já retomou seu crescimento e geração de empregos. A participação de tantos executivos de empresas globais relevantes neste evento reflete o interesse que partilhamos ao ver o Brasil produzir cada vez mais e melhor. Em 2019, comentei no BIF sobre as perspectivas para o Brasil. Em especial, tratei de minhas percepções sobre as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. O Centro-Oeste, uma região de agropecuária competitiva internacionalmente, que já contribui decisivamente para alimentar o mundo. O Norte, com potencial econômico ímpar, mas ainda muito aquém de sua realização. Em ocasião mais recente, durante a última cúpula do clima, chamei a atenção para o paradoxo amazônico, em que o baixo desenvolvimento contrasta com a riqueza ambiental única no planeta. A adequada remuneração dos serviços ambientais prestados pela região amazônica, a concretização da bioeconomia e a exploração sustentável dos recursos florestais, minerais e agrícolas, de forma inovadora, são imperativos para superar esse paradoxo. Nunca tive dúvidas de que é falso considerar opostos o desenvolvimento e a sustentabilidade. Desejo, sim, ver o investimento, a ciência, a tecnologia e a inovação se converterem em aumento de emprego e renda para as populações amazônicas. Em minhas viagens ao Norte e ao Nordeste, tenho acompanhado as obras de infraestrutura que contribuirão para o desenvolvimento dessas regiões. Obras norteadas pela sustentabilidade que buscam melhor integrar o país e trazer crescimento econômico. Senhores investidores, meu governo tem compromisso com reformas e projetos estruturantes para reduzir o custo do Brasil. Trata-se de aperfeiçoar normas e políticas para melhorar o ambiente de negócios. Para isso, desenhamos soluções tributárias que asseguram a estabilidade macroeconômica em contexto de desafios orçamentários. Engajamos o setor privado, nacional e estrangeiro, na solução de nossos conhecidos gargalos logísticos e de infraestrutura. Queremos
A um só tempo, maior abertura e liberdade econômicas, mais competição e maior estímulo à iniciativa privada, reservando-se ao Estado, ao mesmo tempo, o papel que lhe cabe nas várias políticas públicas essenciais ao desenvolvimento. É com este foco que temos buscado, em meu governo, negociar acordos econômicos amplos e modernos, que nos conectem ainda mais aos fluxos mundiais de comércio, investimentos, tecnologias e ideias. Queremos políticas públicas de êxito, internacionalmente reconhecidas e baseadas em evidência empírica, além de modernizar e tornar mais transparente e simples nossa legislação. Por essa razão, entre outras, queremos nos tornar membros da OCDE. Defendemos um sistema multilateral de comércio sem protecionismo, fundamentado em regras. Por isso, buscamos fortalecer a OMC. Desejamos intensificar a interação econômica com nossa região, o que significa um Mercosul e uma América do Sul mais dinâmicos, livres e democráticos. Senhoras e senhores, a atual crise sanitária enseja preocupações, mas não tem o poder de comprometer o longo prazo de uma das maiores economias do mundo. O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo o mundo por suas potencialidades, assim como por sua segurança jurídica e econômica que busquei fortalecer durante meu governo. Ainda com respeito à crise sanitária, manifesto meu pesar às famílias das vítimas, diante dos naturais desafios que o país vem enfrentando. A evolução positiva. O Brasil já aplicou mais de 65 milhões de doses de vacina. Mais de 20% da população brasileira já recebeu pelo menos a primeira dose de imunizante contra a Covid-19. Para além das 2 variedades de vacinas já sendo utilizadas, fechamos em maio acordo para a compra de mais de 100 milhões de doses da Pfizer. Ainda há riscos no curso da pandemia, mas temos feito e continuaremos a envidar nossos melhores esforços para mitigá-lo. Estamos aqui para discutir exatamente a relação entre os investimentos diretos e temas como inovação, novas fontes de energia e meio ambiente, infraestrutura logística. Todos esses assuntos são fundamentais para o desenvolvimento econômico e sustentável do Brasil. Estou certo de que importantes investimentos e negócios surgirão nos intercâmbios e experiências que aqui terão lugar. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, por suas palavras e às demais autoridades que estão aqui conosco neste momento de abertura de honra. O nosso muitíssimo obrigada. Bem, muito obrigada a todos que participaram e acompanharam esta cerimônia de abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2021. Faremos agora um pequeno intervalo. Nossa programação continua logo mais a partir das 11 da manhã, quando teremos as participações especiais dos excelentíssimos senhores ministros de Estado da Economia, Paulo Guedes, e da Saúde, doutor Marcelo Queiroga. Até logo. We can watch the changes or be the change in the world. That is why sustainable actions are part of our essence, offering quality food in more than 130 countries, generating thousands of jobs, and innovating truly engages us with the communities and the environment of which we are a part. Communicating with people and our way of doing business with transparency and ethics have taught us that taking responsibility can be transformational. Returning treated water to the environment, preferring renewable sources of energy, and concerning with animal welfare, establishing global partnerships, helping to develop the best practices, makes us the agents and the inspiration for more people to do something too. That is where our change takes place. Being part of something bigger is not magic.
but it's magical. BRF, our part for the whole.